Povo lindo, bom dia, a paz do Senhor, amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor sobre a sua vida, né? Que a presença do Espírito Santo resplandeça sobre ti nesta madrugada. Irmãos, mesmo porque, né? Sejam todos bem-vindos aqui no nome de Jesus. Que bom tê-los aqui conosco, né? Mesmo porque, irmãos, que a presença de Deus, ela realmente te alcance, né? Ela reflita sobre ti a glória de Deus e que você se posicione, né, irmãos? Hoje, no mundo espiritual, um dia de trevas, muitas trevas, né, irmãos? Aonde, desde ontem à noite, aí as entidades demoníacas, né, têm saído para fazer trabalhos, entregas, né, irmãos? Para destruir casamentos, para destruir famílias, né? Você que hora que acordar, né, irmãos, sentir no teu coração, consagre a tua vida, pelo menos umas 2 horas a Deus, né, irmãos, né? Faça um propósito, clame pela tua casa, clame pelo teu casamento, clame pelas tuas famílias, né, pelos seus filhos, né? Ah, mas eu não acredito nisso, é superstição. A Bíblia diz, irmãos, que o reino das trevas, ele veio para roubar, matar e destruir, né? Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, só que o reino das trevas é real, é sobre isso que nós queremos falar. Aqui em Marcos 3, 27 diz assim: ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manetear ou amarrar o valente, então roubará a sua casa. Deixa eu ler o texto aqui, né? Diz assim, olha, a blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa e afligiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe, Jesus, né, chamando eles, vendo a rebeldia deles, né, irmãos, a blasfêmia deles, Jesus começa a falar com eles ali, e disse-lhe, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manetear o valente, amarrar ele, né, irmãos? Então roubará a sua casa. Na verdade que vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, de sorte de blasfêmias com que blasfemar. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque dizia, eu tenho um espírito imundo. Então, irmãos, você que não acredita, né? Você que não acredita no poder de Deus, você que não acredita no poder das trevas, é real, né, irmãos? Olha aí quanta maldade, né? Como o coração das pessoas estão longe de Deus, estão preferindo as trevas, né, irmãos? Estão preferindo o mal, em fazer o mal, estar no meio do mal, né, do que dar um passo de fé e vir para o lado do bem, né, irmãos? Para o lado de Deus, né? Onde vai encontrar o bem e a salvação, né? E aqui eu quero ler um texto, irmãos, talvez você se identifique, né? Talvez aí você está sendo enganado por espíritos enganadores, demônios, né? Olha, um dos destaques principais do Evangelho de Marcos, irmãos, é o propósito firme de Jesus, derrotar Satanás e as suas hostes demoníacas, né? Aqui diz assim, olha aqui, né? O poder de Jesus sobre Satanás fica claramente demonstrado na expulsão de demônios,
ou espíritos malignos, né? Então aqui, irmãos, né? Olha, como roubará Satanás, né? Então, se uma casa ela é dividida, irmãos, Deus não é Deus de divisão, nem de confusão, né? Nem de separação. Mas se uma casa ela se divide contra si mesmo, a Bíblia diz, né? Como é que vai expulsar o mal daquela casa se ela está dividida entre ela, né? Como é que um casamento dividido, irmão, se não tiver concordância, união, né? Como é que ele vai subsistir se são uma só carne? Né? Se o marido vai para um lado, a mulher pende para outro lado, né? Como é que vai subsistir aquele casamento? Como é que vai expulsar o demônio daquele casamento, irmãos? Se eles estão divididos já entre si, se Satanás já armou aquela casa de uma tal maneira, né? Que já dividiu ela não vai subsistir. Se não tiver o perdão, se não tiver o arrependimento, né, irmãos? Se um desses dois do casal, né, do cônjuge, não ceder, irmãos, né? Como é que vai expulsar o valente daquela casa? Né? Satanás já está armado ali, já armou uma situação para destruir aquele casamento. Essa união, né? A Bíblia diz que se Deus uniu, né, irmãos, não separe o homem, né? Então, como é que vai expulsar Satanás, né, irmãos, né? Se já tem uma divisão naquele lugar, né, irmãos? Como é que vai ali, a não ser que as pessoas se arrependam, né, irmãos? As pessoas voltem para Deus e se arrependam, né, do mal que estavam fazendo. Aí sim toda maldição ela é quebrada. Todo mal ele é despedaçado pelo poder de Deus, né, irmãos? Que Deus age na união, Deus age na concordância, né, irmãos? Deus age quando nós unimos, quando o grupo se une, né, irmãos? Quando a família se une, aí sim é vencido o poder das trevas, né? Aí sim Satanás é expulso daquele lugar, através da união, da verdade, da concordância, né, irmãos? Através do perdão também, né? Aleluia, né? Então, quando há mágoa, ressentimento, a divisão, né, irmãos? Aquela casa já está armada pelo diabo, pelo espírito maligno, né? E ela está fazendo de tudo para destruir aquela instituição, que é aquele lar, né, irmão? Aquela família, aquela união, né? E Jesus ele veio para destruir o poder das trevas. Mas para nós vencermos, irmãos, o poder das trevas, que é maior do que nós, é algo espiritual, né? Nós temos que se unir com Jesus. Não dividir com ele, não ir contra a palavra que ele está falando, né? Amós 3,7 fala, né? 3,7 diz assim, olha, poderão dois andarem juntos se não concordam entre si? Não pode. Tem como eu andar em comunhão com o Espírito Santo, irmão, se eu não concordo com aquilo que Deus está falando? Tem como eu expulsar Satanás, o espírito maligno, o espírito de enfermidade, o espírito de destruição, né? De um país, de uma cidade, de uma casa, se eu vou contra aquilo que Deus está falando, se eu não obedecer às regras, né? Aqui diz assim, olha, o Novo Testamento, os demônios, né, irmãos? O Novo Testamento menciona muitas vezes pessoas sofrendo de opressão ou influência maligna de Satanás devido a um espírito maligno que nele habita. Menciona também o conflito de Jesus com os demônios. O Evangelho segundo Marcos descreve muitos desses casos, né, irmãos? Se você ler todo o capítulo, né, todo o Evangelho de Marcos, você vai entender isso, né, irmãos? Se dispõe a querer saber o que acontece, o que está acontecendo com a tua vida. Procure uma igreja, né, irmãos? Procure você que está sofrendo uma opressão demoníaca, que está ouvindo vozes, você que fez pacto, né? E se arrependeu de fazer este pacto com o demônio, glória a Deus que você se arrependeu, você vê que a tua vida não vai para frente, a tua vida não flui, não acontece, na sua casa é muitos vícios, muita contenda,
né, irmãos? Ameaça de separação toda hora, né? Doenças, enfermidades, né, irmãos, né? Tristeza, choro toda hora, né? Você está debaixo de uma opressão maligna, demoníaca, né? E hoje, irmãos, nessa madrugada toda, né? Hoje é um dia que a intensidade demoníaca, né? Espiritual sobre a vida das pessoas é bem maior, né, irmão? Sexta-feira 13, né? Então eles sacrificam animais, né, irmãos? Pessoas, crianças para fazer o mal, né? Para destruir casamentos, saem nas matas, nas cachoeiras, entregando oferendas, né, irmãos, né? Para destruir casamentos, famílias. A prioridade de Satanás, o que é, irmãos? A vida financeira das pessoas e as famílias, né? Porque destruindo essas duas partes na vida da pessoa, o inimigo vai conseguir roubar a dignidade dela, vai conseguir roubar a alegria, a esperança, a fé, né, irmãos, né? Aí o projeto da família, né? E vai destruir, né, irmãos, toda a vida dessa pessoa através desse mal. Então, irmãos, se você que está me ouvindo, né, eu faço o apelo que você aí, não só hoje, mas hoje, né, consagre algumas horas a Deus. Abre mão do teu café da manhã por 2, 3 horas com propósito, né? Ora, dobre o teu joelho, ora, interceda pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, cobre os teus filhos em oração, né, irmãos? Abençoa a tua empresa, abençoa os teus funcionários, abençoa a tua igreja, os teus projetos, né? Abençoa, irmãos, né? Tem alguns momentos de intercessão, né? Aleluia, se posicione, né? Clame o Senhor, fala assim, olha, clama a mim e respondei-te-ei coisas grandes e firmes. Ora pela nação brasileira, né, irmãos? Onde todas as hostes das maldades caem por terra, né? E aqui, olha, a palavra de Deus diz que os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência, como súdito de Satanás, inimigos de Deus e dos seres humanos, irmãos. Satanás, ele nos odeia Deus, odeia tudo que é de Deus, e ele nos odeia, ele não te quer bem, né? Olha, são malignos, destrutivos, estão sob a autoridade de Satanás, né? Ah, mas é um anjo de luz, né? Olha, eu sirvo a mesa branca, olha, eu sirvo a isso, eu sirvo a Umbanda, Quimbanda, ao Espiritismo, né, irmãos? Né? São o que, irmãos? Entidades, né? São entidades desenvolvidas pelo próprio diabo, né, irmãos? Né? Então, assim, você está fazendo, né? Nem tudo que veste branco, mas eu vi uma mulher de branco, né? Eu vi uma mulher de branco, né, irmãos? Espíritos malignos se vestem, né, irmãos? A Bíblia diz que eles vão se disfarçar como um anjo de luz, né? E vai confundir a muitos, né, irmãos? Né? Então, que você possa ter discernimento, buscar discernimento, né, irmãos? Né? A sua vida você tem paz? Porque o único que tem poder para trazer paz, irmãos, é o Senhor. Né? Você está cheio de enfermidades? Está servindo aí algo que se diz um Deus, mas você está cheio de enfermidade? Deus, ele tira toda a nossa enfermidade, ele nos liberta de toda angústia, de toda opressão, de todo choro, né, irmãos? Né? Vai ter momentos que você vai chorar por alguma situação, mas você que vive chorando, né, irmãos? Tudo você chora, uma tristeza profunda no teu coração, né? Você está debaixo de uma opressão maligna, né, irmãos? E o único que pode te libertar é o Senhor. Então, clame a Deus que Ele abre o teu entendimento, né, irmãos? Que Deus te liberte desse lugar onde você... Irmãos, é assim, ó. O mal, ele vem, a Bíblia diz que o mal está ao nosso derredor, né? E ele vem sem você chamar, né, irmãos? Agora, você saindo da tua casa, irmãos, indo nesses lugares e fazendo pacto lá, você indo lá no Pai de Santo, na Mãe de Santo, você indo lá nesses lugares de benzimento, você indo lá nesses lugares, né,
onde incorpora lá, desce, te engana falando que o morto vai descer naquele lugar lá, vai incorporar, né, irmãos? A Bíblia diz, né, que nenhum morto, irmãos, né? Nenhum morto tem poder para voltar. Nenhum morto tem poder para voltar. Depois que morreu, irmãos, ele não fala mais, ele não anda mais, ele não pensa mais, ele não tem poder para mais nada quem morreu, né? Ele está nas mãos de Deus. Se morreu com Deus, glória a Deus, né, irmãos? Está no lugar, está num sono profundo espiritual, né? Já ninguém tira mais a salvação daquela pessoa. Ninguém tem poder para tocar nela mais. Mas se morreu sem Deus, irmãos, a Bíblia diz que está no lugar de tormentos, né? Não está no lugar bom, não. Está no lugar de tormentos, né? Mas é Deus que vai agir na vida daquela pessoa ali no juízo final, né? Vai mostrar para ela o que ela fez, aonde ela está por ter abandonado a Deus ali, né? E aí você vai nesses lugares, irmãos, e você chama o espírito maligno para vir junto com você, para ser o seu encosto, para te acompanhar. Ele vai encostar em você e ele vai te acompanhar. Aí você está dando autoridade, irmãos, para ele cirandar na tua vida, cirandar no teu casamento, cirandar na tua família, na tua empresa. Você está dando autoridade para aquele mal agir. Já não dando, ele vem, né, irmãos? Ele nos persegue, né? Imagine você indo e falando, não, pode entrar comigo, vamos lá, ó, turminha, vamos lá, né? Vamos lá na minha casa lá. Você não vai ter paz para dormir, irmãos, você não vai ter paz dentro da tua casa. Vai te dar uma irritação, você vai começar a brigar, discutir por qualquer coisa. E ele vai querer o quê? Te matar, porque ele nos odeia, né, irmãos? Ele te odeia, ele vai querer te matar, ele vai querer te perturbar aí, vai querer destruir o teu casamento, a tua saúde, né? Ele vai querer te, né, fazer tudo isso aí, porque ele só tem 3 propósitos, matar, roubar e destruir, né, irmãos, né? Mas Jesus veio para te dar vida com abundância. E muitas pessoas que a gente atende, ela fala assim, olha, ai pastora, nossa, eu estou perturbada, eu tenho medo, eu não tenho paz, eu tomo remédio para dormir, eu não consigo, está uma confusão lá em casa, mas nossa, eu fui naquele lugar, mas eu não vou mais. Só que o que você tem que fazer, irmãos, para quebrar essa maldição agora? Você tem que se arrepender de ter ido lá. Então, você deixou de ir lá, mas o mal que você foi buscar não deixou de te acompanhar. Então você tem que clamar a Deus, pedir para Deus, né? Pedir perdão para Deus de ter ido naquele lugar, né, irmãos? Se arrepender de ter ido naquele lugar. Aí sim, quando você se arrepender, né, de todo o teu coração de ter ido naquele lugar e voltar o teu coração para Deus e começar a frequentar uma igreja, né, irmãos, e buscar a palavra de Deus. Aí esse mal, irmãos, ele não vai ter poder mais sobre a sua vida, né? Ele não vai ter mais poder sobre a sua vida. Ele vai continuar te vendo, vai querer tocar em você, mas não vai ter mais poder sobre a sua vida. Então, enquanto você não se arrepender e voltar o teu coração para Deus, irmãos, você trouxe esse mal, você sozinho não vai conseguir, foge do teu controle, né? Porque é uma força sobrenatural, né, irmãos? Os demônios são força motriz que está por trás da idolatria, de modo que adorar falsos deuses é praticamente o mesmo que adorar demônios. E diz assim, olha, no Novo Testamento mostra que o mundo está alienado de Deus e controlado por Satanás. Aqui diz assim, olha, você tem que ter o que, irmãos? O relacionamento do crente, né? E o mundo, né? Então, qual que é o teu relacionamento com as coisas do mundo, né, irmãos, né? Maldição sem causa não vem, né, irmãos? Não vem, né? Então, se tem um mal te perturbando, irmãos, tem uma consequência que você causou essa consequência. Você foi buscar, você abriu brecha, né? Olha aqui, olha. Diz assim, os demônios são parte
das potestades malignas. O cristão tem que lutar continuamente contra eles. Os demônios podem habitar no corpo dos incrédulos e constantemente o fazem. E falam através das vozes dessas pessoas. Escravizam tais indivíduos e os induzem o quê? A iniquidade, a imoralidade e a destruição. Por quê, irmãos? Porque o diabo quer destruir a tua alma, né? Quer que você peca contra Deus, contra o teu próprio corpo, né, irmãos? Quer que você cometa imoralidade, quer que você cometa iniquidade, o mal, né? Quer que você se vingue das pessoas, desenvolve um ódio. Eu odeio aquela pessoa, odeio isso. Acha, irmão, você odiar o seu próprio pai, odiar os seus próprios irmãos, você perseguir um cristão, perseguir outro cristão, irmãos, como é que faz? Um reino dividido não subsiste, né? Você lutar contra o seu próprio casamento, contra a sua própria casa, né? Né, irmãos, como é que faz? Um reino dividido não vai, a casa vai cair, né, irmãos? A empresa, eu estou fazendo greve, eu não aceito o que o meu patrão está falando, nós vamos se ajuntar e fazer greve, né? Como é que um reino dividido, irmãos, vai se subsistir? Como é que um país dividido, né, se inclina para o lado do mal, né, lutar, quer destruir o próprio lugar onde mora? Né? Como é que faz, né? Não vai se subsistir, né, irmãos, né? Os demônios podem causar doenças físicas, embora nem todas as doenças e enfermidades procedam de espíritos malignos, mas a maior consequência, o que é, irmãos? É espiritual, né? A maior consequência das enfermidades é da pessoa se afastar de Deus e procurar coisas ruins, né, irmãos, né? Aqueles que se envolvem com espiritismo, magia, feitiçaria, estão lidando com espíritos malignos, o que facilmente leva à possessão demoníaca. A pessoa vai ficar possessa, né, irmãos? Né? Qualquer coisa, o demônio se manifesta nela ali, né? Olha, os espíritos malignos estarão grandemente ativos nos últimos dias dessa era, na difusão do ocultismo, imoralidade, violência e crueldade. Atacarão a palavra de Deus e a sã doutrina. Né, irmãos? O diabo vai fazer de tudo para perseguir a igreja, para perseguir a palavra de Deus, assim como eles perseguiram Jesus e mataram Jesus ali, né? Mas glória a Deus que Jesus ressuscitou o terceiro dia, porque Deus deu poder, tem poder sobre as trevas, sobre o mal, sobre o diabo, né, irmãos? Venceu a morte, venceu o diabo e ressuscitou o terceiro dia, está vivo, né? Glória a Deus por isso. E tem poder sobre todo o mal, né, irmãos? Por isso, fique do lado da pessoa certa, que é Deus, né? Fique do lado daquele que vence, né, irmãos? Olha, aquele que se envolve, né, com o espiritismo, né? Olha, a violência, a crueldade, né, irmãos, atacarão a palavra de Deus e a sã doutrina. Então, nós cristãos, né, irmãos, o fato de sermos perseguidos, não se assuste, né, irmãos, é natural, mas nós temos poder sobre o mal de vencer. O maior surto de atividade demoníaca ocorrerá através do anticristo e os seus seguidores, né, irmãos? Né? Então tem um mal agindo, né, irmãos? Tem um mal agindo. Então que você venha a ser se despertado, né? Olha, Jesus e os demônios, nos seus milagres, Jesus frequentemente ataca o poder de Satanás e o demônio, né, irmãos, né? Um dos seus propósitos vir à terra é subjugar Satanás e libertar seus escravos, libertar as pessoas da escravidão, do pecado, do erro, da acusação, da depressão, né, irmãos? Da vontade de morrer, dos vícios, né, do adultério, da mentira, né? Tudo isso é uma ação demoníaca na vida da pessoa, né? Jesus derrotou Satanás em parte pela expulsão de demônios e de modo pleno através da sua morte e ressurreição. Glória a Deus. Deste modo, ele aniquilou o domínio de Satanás e restaurou o poder do reino de Deus. Aleluia, né? Deus, ele tem salvação para a igreja, ele tem vitória, mas você tem que querer, né, irmão? Você tem que dar um passo de fé, né? Procure uma igreja, nós estamos aí para te ajudar, né? Olha, o inferno, o lugar de tormento está preparado para Satanás, né? Para o diabo e os seus demônios, né?
o crente e os demônios. As Escrituras ensinam que nenhum verdadeiro crente em que habita o Espírito Santo pode ficar endemoniado, né, irmãos? Se você serve a Deus e é fiel a Deus, você não pode ficar endemoniado, né, irmãos, né? Porque, e o Espírito e os demônios nunca poderão, o Espírito Santo e o demônio nunca poderão habitar no mesmo corpo, né, irmãos? Não tem como, né? Ou o diabo habita ali, ou é o Espírito Santo que habita ali, né? Os dois, a mesma fonte não pode produzir água salgada e água doce ao mesmo tempo, né, irmãos? Ou você é de Deus, ou você pertence ao mundo, né? Olha, os demônios podem, no entanto, influenciar os pensamentos, emoções e atos dos cristãos que não obedecem aos ditamentos, né? A ordem do Espírito Santo de Deus, né? Jesus prometeu o que, irmãos? Quando nós desobedecemos, a ação do mal entra na nossa vida. Quando nós mentimos, nós estamos debaixo da potestade do diabo, né? É o diabo que está mandando na tua mente. É o diabo que está mandando nas tuas ações, né? Não é Deus. Deus não compactua com a mentira nem com o pecado, né, irmãos, né? Então, como é que está a tua vida, né, irmãos, né? Como é que você tem andado, né, irmãos, né? Em qual lado você tem servido, tem estado, né? No lado de Deus, que é a verdade, e se esforça para falar a verdade, né, irmãos? Ou do lado da mentira, do pecado, do vício, do adultério, né? De tudo quanto é coisa maligna. Jesus prometeu aos genuínos crentes autoridade sobre o poder de Satanás e as suas hostes. Ao nos depararmos com eles, devemos aniquilar o poder que quer exercer sobre nós e sobre as outras pessoas, confrontando sem trégua pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pela palavra, né, irmãos? Através da oração, do jejum, né? A Bíblia fala assim, olha, se afasta de toda aparência do mal. Se afasta de toda aparência do mal, né? Em nome de Jesus, né? Então que você, né, irmãos, possa vigiar, ter autoridade sobre o mal. Não vai de encontro ao mal não, porque o mal te vence. O mal te vence, diz a palavra, né? Então assim, né, irmãos, né? Que você possa vigiar, né, irmãos, né? Olha, a palavra de Deus diz assim, olha, para nós terminarmos, né? Nós devemos seguir os passos de Jesus, fazer uma aliança com Deus, né, irmãos? Porque Deus é maior do que tudo isso. E Ele vai aniquilar essa opressão, essa depressão, essa vontade de morrer, essa tristeza no teu coração. O único que tem poder, irmãos, para te libertar dessas trevas é o Senhor, né? Então, clame a Deus nesta madrugada, clame a Deus, irmãos, hoje ainda, né, durante o dia, né, se cobre com a palavra de Deus, né, para que nenhum ataque do mal venha te atingir, você, a tua casa, a tua família, a tua empresa, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Meu Deus, abre o entendimento dessas pessoas. Pai, unge os olhos delas, Senhor, tira as escamas. Senhor, tira toda a cegueira espiritual, repreende toda força maligna contra as nossas vidas. Pai, toda força maligna contra o nosso país, contra a nossa nação, Senhor. Pai, que todo mal enviado, Senhor, volte da onde veio. Pai, nos cubra com o teu sangue, porque no teu sangue há poder. Senhor, esta pessoa que fez um pacto, Pai, com o inimigo, meu Deus, vai repreendendo, Senhor, toda a força das trevas. Pai, todo espírito de morte querendo matar ela, querendo matar a família dela. Pai, seja repreendido, que haja arrependimento, que essa pessoa caia em si nesta madrugada. Senhor, que ela possa ver o quanto ela está errada, o quanto ela está longe de ti. Pai, o quanto ela precisa do teu milagre, o quanto ela precisa da tua misericórdia nesta madrugada. Senhor, abre os olhos desses pais de santo, Pai, dessas pessoas que servem as outras entidades, esses espíritos malignos, abre os olhos delas aonde quer que elas estiverem fazendo este mal. Essas pessoas que estão trabalhando em toda madrugada, Senhor, traga arrependimento. Pai, traga arrependimento, que o mal não tenha força, não tenha poder na mente delas.
Pai, que elas possam ver a destruição que elas estão causando na vida das outras pessoas, na vida delas mesmas, porque elas vão colher o que elas estão plantando, todo este mal. Senhor, Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, Pai, que toda esta potestade caia por terra. Pai, todas essas pessoas depressivas, oprimidas, Pai, com um sentimento de ódio, de vingança no coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja repreendido, ó Deus. Seja repreendido, amarre esse valente na vida dessas pessoas. Pai, que elas sejam libertas, que elas sejam tocadas. Pai, que elas sejam quebrantadas pelo poder do Senhor. Pai, que elas venham sentir o toque do amor do Senhor, ó Deus. Pai, essas pessoas que estão se cortando, tentando se matar, Senhor, repreende todo espírito de suicídio, repreende esse valente na mente delas. Pai, domina a mente delas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, traga uma grande libertação sobre a terra. Pai, abençoa a nossa nação, Senhor. Pai, todas as entidades que têm se levantado contra a nossa nação. Pai, o Senhor é poderoso para repreender toda essa potestade. Senhor, nós abençoamos a nossa casa, abençoamos nossos filhos. Senhor, cobre os nossos filhos com teu sangue. Cobre as nossas casas. Pai, cobre as igrejas, Senhor, que somos nós. Pai, cobre as igrejas com teu sangue, Senhor. Pai, desperta o teu povo com sabedoria. Pai, Senhor, desperta a tua igreja na intercessão, Senhor. Pai, tira do sono espiritual, ó Deus. Pai, traga clareza. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa. Pai, traga uma grande salvação, liberta, Senhor, essas pessoas que estão fazendo mal. Pai, traga um grande quebrantamento. Pai, que haja um derramado do teu Espírito sobre a terra. Pai, para que haja salvação na vida deles. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam libertos, ó Deus, de toda esta maldade, ó Deus. Pai, tira a maldade do coração deles, ó Deus. Pai, para que o mal perca força, não tenha força e nem poder, Pai, sobre eles mesmos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, santifica a tua igreja, Pai, e abençoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém?